Sou dermatologista, eu faço a parte clínica, cirúrgica e cosmiátrica. É um grande prazer agora ter esse canal no YouTube, onde a gente vai poder estar passando informações valiosas para vocês. E desde já, eu já quero combinar esse encontro com vocês toda quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma postagem, tá? Hoje nós falaremos sobre herpes, tanto herpes simples quanto herpes zoster. Muitos pedidos chegaram, né, ao meu conhecimento, então nós decidimos fazer hoje, né, essa conversa para esclarecer pontos que são fundamentais, que muitas vezes nós desconhecemos. Não se esqueçam de se inscreverem, de acionar o sininho para poder saber quando eu vou estar postando, receberem as informações e deixarem o like para a gente crescer rapidão, que eu acho que esse canal, assim, vai ser, a minha intenção é passar o que há de melhor para vocês, tá? Então sejam bem-vindos e nós vamos começar então a falar sobre o nosso tema, herpes. Herpes é uma doença que, por incrível que pareça, mais de 90% das pessoas, da população mundial, tem o vírus. É uma doença causada pelo vírus. Nós temos dois tipos de herpes simples. Nós temos a herpes simples tipo 1, que acontece mais na região dos lábios, e a herpes simples tipo 2, que é mais genital. Normalmente, né, até por uma questão didática, nós sabemos que a tipo 1, ela acomete e quando há transmissão, ela ocorre mais na infância. Já a tipo 2, ela vai ter uma transmissão importante a partir da puberdade. Por quê? Porque está ligado aos aspectos genitais. Tá? Então, pós-puberdade, normalmente as meninas começam a ter namorados e tal, então aumenta o número do contágio. Nós temos também o panarício herpético. O que é o panarício herpético? O panarício herpético é quando em volta da nossa unha começa a surgir alguns pontinhos que coçam muito. E por incrível que pareça, esse panarício herpético está relacionado a herpes tipo 2 na mulher. Por quê? Porque coça. E às vezes, o que acontece? Acontece uma autoinoculação, tá? Então, tipo 1, tipo 2, ok, herpes simples, tá? Eu vou falar assim, en passant para vocês, porque eu não posso aprofundar muito e eu não quero que seja um vídeo cansativo, sobre a herpes neonatal. Herpes neonatal é um quadro extremamente grave. Então, existem alguns critérios que eu gostaria de falar para vocês. Cerca de 70% da contaminação dos recém-nascidos de mães com herpes acontecem na hora do parto. Então, se existe alguma indicação específica para que seja feita uma cesariana, ou se a mãe está com uma lesão em atividade, ou se for encontrado, detectado o vírus, o herpes vírus, no canal uterino, tá? Então, é grave, pode levar a quadros até de morte, tá? No neonato, mas eu não vou entrar muito nisso, tá? E principalmente relacionada ao tipo 2, que é aquele tipo que eu falei para vocês, que é relacionado ao aparecimento na genitália. Então, herpes simples, nós vamos falar mais adiante sobre os tratamentos. Agora eu vou entrar no quadro de herpes zoster.
A gente tem uma confusão, a gente não sabe se é o mesmo vírus, se é um vírus diferente. O herpes zoster, na verdade, é o herpes da varicela. Todos nós, a maioria das pessoas, tiveram, né, varicela na infância. Aí o que acontece? Esse vírus, ele fica adormecido nos feixes nervosos. E em determinados momentos da vida, assim como na herpes tipo 1, tipo um estresse muito grande, uma exposição muito prolongada ao sol, o que acontece? O quadro surge. Só que no varicela zoster, ele é um pouquinho mais complicado. Os antigos chamavam de cobreiro. Por quê? Porque o quadro de herpes zoster, ele acomete um dermátomo inteiro. Tá? Então, se é torácico, ele vai vir aqui e vai pegar toda a parte do tórax. Tá? Cerca de 50%, tá, dos quadros de herpes zoster, eles estão localizados exatamente na região torácica. Tá? E o que acontece? Nesse sentido, muitas vezes há uma confusão do paciente, porque normalmente ele é precedido por o que nós chamamos de pródromos. O que são pródromos? São sinalizações que nós temos quando nós sabemos que vai ocorrer, que vai eclodir um quadro de herpes. É uma dor fininha num determinado nervo, ou uma coceira local. E tem um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que toda vez que ele surge num determinado local do seu corpo, a tendência da recorrência vai ser sempre naquele mesmo local. Então, 50% na região torácica, em termos de distribuição de aparecimento, 20% na região cervical pode acontecer. Graças a Deus que 15% dos quadros acontecem na região do trigêmeo. Essa região do trigêmeo é muito perigosa. Por quê? Porque ela pode, se não bem tratada, se não bem diagnosticada, por isso que surgiu o quadro, tem que procurar o dermatologista. Pode levar à cegueira. Existe até um sinal de Huntington, que nós chamamos, que dá na ponta do nariz, que tem uma grave associação com o acometimento do trigêmeo e até mesmo a cegueira, se não for tratado de uma forma correta. E a última localização é a lombosacra, que é essa região posterior, que é menos frequente, é 10% de todos os acometimentos que ocorrem pela herpes zoster, tá? Então, e aí eu não vou entrar muito em termos mediquês para vocês, porque eu quero que vocês entendam, tá? Então, quando ela aparece, vai ser um local localizado, vai tomar todo o dermátomo. Muitas vezes, quantas vezes eu já peguei paciente que chegava com um quadro extremamente evoluído e o tratamento é caro, porque esses antivirais são extremamente caros. E aí o que eu fazia? Eu dava um jeito de internar esse paciente para que o convênio pudesse cobrir esse tratamento. Porque uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente encontra um caso extenso de herpes zoster em adulto, idoso, nós temos que buscar algum tipo de imunodeficiência. Seja câncer, seja HIV, ou seja, o que eu tenho certeza é que eu tenho que fazer essa pesquisa. Tá? Encontrei um quadro de herpes muito extenso, normalmente eu até interno esse paciente, ele vai fazer intravenoso,
tá? Vai ficar bom. Eu recomendo que faça asepsia com permanganato de potássio. Ah, doutora, tem uma pomada que chama Ciclovir, que é o mesmo remédio que a gente toma. Eu recomendo sempre a Penvir. A Penvir, sim, eu vejo uma evolução mais favorável. Não tenho nenhum conflito de interesse com o laboratório. É que muita gente pergunta e eu tinha que estar respondendo isso para vocês, né? Então, no que diz respeito a herpes zoster, é um outro vírus, o vírus chamado varicela zoster, tá? E eu tenho que ter cuidado, dependendo da localização, eu tenho que correr para o médico, tá? Para ter um diagnóstico e já iniciar o tratamento, que a gente pode abreviar. Porque logo após o tratamento, o que eu faço? Eu faço uma profilaxia, para que esse paciente ele não tenha crises num período tão curto. E hoje nós temos um arsenal medicamentoso que nos dá a possibilidade de postergar uma crise da outra. E assim, para finalizar, para não ficar muito cansativa, eu vou falar para vocês da neuralgia pós-herpética. O que é isso, doutora? Neuralgia pós-herpética é uma dor persistente, ela pode durar de 1 a 3 meses. Muitas vezes eu tenho pacientes que ficam anos com essa dor no local, tá? E às vezes eu tenho que entrar com antidepressivo. O corticoide, no caso, ele ajuda pouco, tá? Porque ele é um anti-inflamatório também. Mas eu vou lançar a mão do corticoide principalmente se eu pegar uma lesão próxima ao olho, que eu falei para vocês, o trigêmeo, o risco de cegueira, tá? Então, é importante a gente fazer a prevenção dessa neuralgia pós-herpética, tá? No momento que eu pego o paciente com herpes, eu já tenho que saber que ele pode vir a desencadear esse quadro, que é comum dentre os pacientes que têm esse, aliás, todos nós temos, né? Então, em algum momento da vida eu posso ou não desencadear. Que fique claro isso. É contagioso? É. É contagioso e eu vou falar, já finalizando, da fase evolutiva das lesões. Elas começam normalmente como se fosse um vermelhidão grosso, com algumas bolinhas, tipo bolinhas de água em cima. Coçam muito. No momento que o paciente coça e aquelas bolinhas eclodem, aquele é o momento em que você vai transmitir para quem tiver contato com você. Então, é muito importante em casa fazer o isolamento, sabe, dos utensílios, da toalha, porque você pode pegar naquele momento em que a bolha rompeu e que o líquido saiu. Na fase de crosta dura, você já não está mais transmitindo para ninguém o quadro de herpes, tá? Então, é importante a gente ter noção dessas coisas, tá? Então, em termos de tratamento, o tratamento é extremamente efetivo, mas você tem que procurar o seu médico dermatologista. Não adianta eu perguntar para minha vizinha que o filho dela teve, o que ela usou, a minha comadre. Não. Em dermatologia, as lesões são muito parecidas. Essa semana ainda eu recebi uma paciente que chegou aqui enlouquecida. Doutora, tô com sarna, já tomei vermectina. A hora que ela tirou a roupa, que eu fiz o exame, eu vi que era um quadro de pitiríase rósea, que coça também, que é muito semelhante. Então eu estou contando isso para vocês por quê? Porque eu não posso pegar a receita de outra pessoa achando e me automedicar, que isso é muito grave, tá? Então, surgiu uma lesão diferente daquela que você tem. O que você vai fazer? Você vai marcar um horário, vai ao seu médico de confiança, que quanto mais cedo a gente começa a tratar quadros de herpes,
eu consigo abortar, para vocês terem uma ideia, quando eu pego precocemente, em 24, 48 horas eu aborto aquele quadro. E ensino o paciente a reconhecer esses pródromos que eu falei para vocês, tá? Espero que eu tenha sido clara o bastante. Gostaria que vocês me enviassem perguntas, coloquem comentários, tá? Não esqueçam de se inscrever, de acionar o seu sininho para saber quais são os temas que eu vou estar falando. Cada quarta-feira eu vou falar um tema, tá? Convidem seus amigos, deixem o like, que é super importante para manter nosso canal toda quarta-feira às 19 horas. Agradeço a todos que me assistiram, que tiraram esse tempo para doar, para a gente fazer essa troca, né, que eu adoro passar o que é importante para vocês, tá? Me procurem também no Instagram, vocês têm meu endereço, DRA de doutora.Lúcia_Miranda, o Facebook meu também, Lúcia Miranda, dermatologista, e até a próxima quarta. Eu quero ler os comentários do que vocês acharam desse nosso bate-papo. Tomara que a gente chegue logo a 1000 para a gente poder estar fazendo live e eu interagindo com vocês. Boa noite, um beijo no coração.